Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre o propósito. Quando é que o propósito vale mais do que a nossa própria vida, né? Um dia eu estava vendo um filme cristão, né? Eu costumo ver muitos filmes cristãos, procuro sempre me alimentar de coisas espirituais, coisas boas, né? Para poder alimentar mais o espírito e ter mais conexão com Deus, né? Então, um dia vi um filme, né? O título é Somos Todos Iguais. Quem não viu ainda esse filme, é, aconselho muito de ver, filme muito profundo, muito lindo. E o filme fala de uma pessoa que trabalhava nas instituições, uma mulher, trabalhava na instituição de moradores de rua, né, que ajudava os moradores de rua, né, e do marido dela. O marido dela não acreditava muito em Deus, ele acreditava muito em Deus, né, e tentava ajudar esses moradores de rua de qualquer forma, né, claro, com comida, né, na instituição, mas também de outra forma. Tentando dar carinho para essas pessoas de rua, especialmente com uma pessoa que depois é um protagonista do filme, né? Mas o marido dela não acreditava em Deus, não acreditava. Então o que aconteceu? O marido traiu ela, mesmo assim ela perdoou, né? E perdoando para falar, eu te perdoo, para venha trabalhar comigo na associação, né? E que quis apresentar para ele um morador de rua, que era um morador de rua meio rabugento, né? Pessoa meio difícil, né? Mas depois viraram amigos, né? O que aconteceu depois? Aconteceu que essa moça teve câncer, né? E Deus levou, Deus não curou, enquanto as orações foram muitas, etc, etc, Deus não curou, né? Mas através, depois da morte dela, o marido se entregou mais para Deus e essa associação cresceu exponencialmente e ajudou milhares e milhares de pessoas a mais daquelas pessoas que estavam ajudadas. O que significa? O que quero falar com isso? Quero falar que às vezes Deus até leva na pessoa, se sabe que um projeto vai alcançar mais pessoas ainda, leva. Vou fazer um exemplo também de uma pessoa muito famosa, que a gente conhece, né? Ayrton Senna. Né? Estava vendo aqui, um dia estava pesquisando a associação da irmã dela, né? Que foi fundada logo depois da morte, eu estava já começando com Ayrton Senna, no começo, né? Essa associação para salvar as pessoas, crianças da rua, né? Alfabetizar as crianças, etc, etc. Mas começou a ter um crescimento muito grande quando? Depois da morte de Ayrton Senna, né? Eu vi uma coisa incrível, né, que alcançou nos últimos 30 anos 36 milhões de crianças. 36 milhões de crianças foram ajudadas nesse projeto a ser alfabetizadas, outras coisas. Mas será que se não tivesse morto Senna, ia crescer muito essa situação? Eu acredito muito que não. Eu lembro sempre que uma entrevista que fizeram para ele, a irmã dele falando, né, que aquele dia que ele morreu, Deus falou para ele que ia dar o maior presente para ele, né? A gente acha que ele achou que o maior presente era ganhar a corrida, na verdade era a vida eterna, né? Eu tenho feito um vídeo sobre isso, né? Qual é o maior presente que Deus nos deu? Se você não viu ainda, dê uma olhada lá, é muito forte também esse vídeo. Então, porque para Deus a coisa mais importante é a vida eterna. E se para ele alcançar muita gente, ajudar muitas pessoas, você vai ter que morrer, você vai morrer com a sua vida terrena, mas você vai viver eternamente com ele, e num lugar de prazer extremo. E além de Ayrton Senna, qual é o maior exemplo de todos? Né? Que ele sempre foi exemplo de tudo. Jesus. Jesus morreu com quantos anos? A gente acha com 33, né? Mas olhe depois da morte dele o que aconteceu ao mundo todo, né? A extraordinariedade, né, da morte dele levou as pessoas a poder voltar de novo a ter um relacionamento com Deus através do Espírito Santo, né? Aquele relacionamento que tinha sido interrompido, havia sido interrompido por causa do pecado no Éden, né? Ele restaurou, né, através da morte dele, Jesus na cruz, esse relacionamento direto com o Pai, porque aqui, quem quiser, possa querer realmente seguir a ele, ser seguidor dele, né, se entregar todo o seu coração e viver para ele. Então, Jesus, tinha um versículo da Bíblia muito forte que fala assim, que Deus, nem mesmo o filho dele poupou Deus, porque sabia que o propósito valia mais do que a vida terrena dele, né? Por causa da cruz, a gente está aqui falando dele. A gente pode viver pelo amor dele, através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito, através da entrega total, conversa, intimidade com ele. A gente pode ser igual a Cristo. Então, a morte dele valeu muito a pena. A morte de quê? Do Filho de Deus. Então, Deus não vai hesitar, né, sabendo que a pessoa já está salva e vai para o céu, na vida que nunca vai acabar, que não tem nada a ver com o tempo, levar a pessoa para ser, porque sabe que através da morte dele o projeto vai crescer, vai poder através da morte dele alcançar muita gente, vai poder ajudar muita gente, e ele vai fazer isso, porque para ele a coisa mais importante é a vida eterna. Então o propósito vale mais do que a vida terrena, vale mais. Eu fiz algum exemplo, né, de
desse filme, aí então aí Jesus é o maior exemplo de tudo. Deus, se quiser fazer, se ele vai querer fazer, vai fazer, né? Porque o maior presente é a vida eterna com ele, né? Que esse prazer, né? Que esse amor incondicional que tem no céu, nos esperando. Né? Então, isso que Deus tem me revelado, né? Se quiser compartilhar esse vídeo, se sentir no coração, compartilhe. Um abraço a todos, até a próxima.